equação. Q' de t é igual a quem? Menos Q de t sobre 5. Porque quem é Q' de t? Quem é a derivada? É a taxa de variação instantânea da quantidade. Primeira coisa, tira esse menos aqui. Vamos tirar esse menos. Por que esse menos? Vou tirar, por que esse menos? Porque, olha a frase, assim, em t minutos, sai em cada minuto essa quantidade. Ou seja, isso aqui é a taxa de variação instantânea de sal. Mas quem é a taxa de variação instantânea? É a derivada. Agora, está certo isso aqui, do jeito que aqui está? Isso aqui está dizendo o quê? Que a taxa de variação é positiva. Se a taxa de variação é positiva, a quantidade de sal está aumentando. Mas a quantidade de sal não está aumentando, a quantidade de sal está diminuindo, porque está diminuindo o sal, então é menos. Q' de t sobre 5. Você entendeu a lógica da situação? Então, para resolver esta equação, tá certo? Você tem o quê? Você tem que resolver esta equação aí, tá? Só que essa equação é uma equação em variáveis separadas. De fato, essa é uma equação diferencial linear de ordem 1. Mas vamos resolver a partir daí, tá? A partir daí, posso resolvendo a equação diferencial, ou posso aplicar o processo de variáveis separáveis. Isso é uma equação separável, tá? Portanto, tá? Logo, você tem isso aqui. Ou seja, isso aqui é verdade. Qualquer que seja t, maior que ou igual a zero. Ou seja, Q' de t sobre Q de t é igual a quê? A menos 1. Qualquer que seja t maior ou igual a zero. Tá? Deste modo, você vai ter o quê? Integral de quem? De 1 sobre Q de t vezes o quê? Q' de t dt é igual a integral de quem? De menos 1 dt, tá? Essa é a integral aonde? No intervalo 0 mais infinito. Isto é, diga. Oh, desculpe, menos 1 sobre 100. Claro, é assim, menos 1 sobre 100. Qualquer que seja o t, maior que ou igual a zero. E aqui é, portanto, a integral de menos 1 sobre 100, integral em t, qualquer que seja o t maior que ou igual a zero. Isto é, tá? Qual é essa integral? Integral de 1 sobre u em u. É o logaritmo natural do modo de Q de t, mas Q de t é positivo, tá? Então fica o quê? Logaritmo natural de Q de t igual a quê? Menos 1 sobre 100, tá? Vezes t, né?
mais uma constante. Tá certo? Qualquer que seja o T, maior que ou igual a zero. Aqui não é qualquer que seja o T. A forma correta de expressar é no intervalo 0 mais infinito. Isto é, você tem isso aí, tá? Bom, o que dá, tá? O que dá o quê? Q de T igual a quê? Onde C é real, né? Qualquer que seja T maior ou igual a zero, qualquer que seja T maior ou igual a zero, onde C é uma constante real. O que dá Q de T igual a quê? Aplica logaritmo, aplica exponencial, né? Então fica Q de T igual a quê? A elevado a uma constante real, dá uma constante positiva, né? Então fica C vezes E elevado a menos 1 sobre 100 vezes T. Qualquer que seja o T maior que ou igual a zero, onde C é uma constante o quê? Positiva. Tá certo? Agora descobri o C. Tá? Bem, como? Você tem isso aqui, ó. Como? Aí entra aqui, ó. Q de zero. Bem, Q de zero, por aqui, quem é Q de zero? É C. Porque vai ficar elevado a zero, dá 1, Q de zero é C. Por aqui, Q de zero é C. Mas pelo dado do problema, Q de zero é 30. E Q de zero é 30. Tem-se C igual a quê? A 30. Portanto, quem é a quantidade de sal em T minuto? Quem é? É 30 vezes E elevado a menos 1 sobre 100 menos E elevado a T sobre 100. Qualquer que seja o T maior que ou igual a 100. Entendido? Entendido? Tá? O lance é o seguinte, é você descobrir a taxa de variação instantânea da quantidade de sal. Isso é dado por uma equação. Que equação? Essa. E você descobre, tá encontrando quanto é que sai de sal por minuto em T minutos. Olha a frase, ó. Quanto é que sai de sal por minuto no instante T? Ei. Aqui, ó. Se eu tiver coisa, tem que coisar aqui. Tá? Então, o lance é você descobrir a taxa de variação instantânea da quantidade que você está medindo. No caso aqui, a quantidade de sal. Por isso a frase, ó. Assim, em T minutos sai em cada minuto, tá? Isso aqui, faltou botar de sal. Faltou para completar a frase, que sai em cada minuto. Essa quantidade, tá? Assim, em cada, vamos botar a frase, assim em T minutos, sai em cada minuto. Isso aqui de sal do tanque, né? Sai isso aqui de quê? De sal, ponto. Logo, você tem isso aqui. Sai o quê?
essa quantidade de sal, tá certo? Essa é a quantidade de sal que sai por minuto, tá? Taxa de variação instantânea, porque é a quantidade de sal que sai por minuto em T minutos. Essa quantidade ela vai variando. A quantidade de sal por minuto, a quantidade, tanto varia a quantidade de sal, quanto varia a taxa de variação de sal. Varia a quantidade de sal e varia a taxa de variação de sal. E as coisas estão relacionadas por esta equação. Q' de T igual a menos Q de T sobre 100. Entendido? Entendido? Tá? Os dois estão diminuindo. Está diminuindo isso e está diminuindo a taxa de variação instantânea. Tá? Porque se a quantidade de sal vai diminuindo, né? Vai diminuindo o quanto de sal que sai por minuto. Então está aí o problema resolvido. Vejam nas notas um outro problema e as sugestões de exercício do livro, que tem várias de taxa de variação, tá? E observe isso aqui, né? Portanto, em T minutos sai em cada minuto isso aqui de sal, né? Isso aqui de sal. Logo, faltou completar isso. Pronto, já resolvido. Agora, vamos começar a aula de fato, né, de hoje, tá? Primeiro, observando o seguinte: nem sempre você consegue resolver uma equação, tá? Tem exemplo de várias equações que você não consegue solução. E o que eu quero dizer com não encontrar solução? É expressar a solução em termos de funções que você já conhece. Vamos dizer, funções elementares ou funções conhecidas. Quais são as funções conhecidas que nós temos? As funções polinomiais, as funções racionais, as funções seno, cosseno, ou seja, as funções trigonométricas, as funções hiperbólicas, a função logarítmica, a função exponencial. E quando você compõe essas funções, tá, tem as raízes, né, as raízes enésimas, e quando você faz composições dessas funções com as operações de funções, são adição, subtração, multiplicação, divisão e composição, tá certo? Você gera esse conjunto de funções conhecidas. Então, funções conhecidas são essas. É qualquer função obtida dessas funções básicas através das operações elementares sobre funções. E nem sempre você consegue escrever a solução, tá, em termos dessas funções conhecidas. E tem casos em que você consegue resolver a equação e a solução fica dada, você consegue resolver a equação diferencial, mas a solução ela também não é dada explicitamente. O que você consegue resolver é chegar, tá, numa equação algébrica onde a sua solução é dada implicitamente por essa equação. Estão lembrados quando você aprendeu a derivação implícita? Derivação implícita é quando você tem uma função dada implicitamente por uma equação. E embora você não consiga expressar explicitamente essa equação, você consegue derivar pelo teorema da função implícita. Aí tem as técnicas de derivação implícita, tá? E aí vou dar um exemplo, ó. Olha um exemplo aqui, tá? Ó, resolva a equação. Resolva a equação. A equação diferencial f duas linhas em x igual a x2 sobre 1 menos f de x ao quadrado, tá? Essa equação aqui. F de x igual a x2 dividido por 1 menos f de x ao quadrado.
Tá? Então, observe, ó. O domínio dessa... O teorema de existência e unicidade diz, né, que essa equação tem diferencial, tem solução, passando por cada ponto do domínio da função f grande que define essa expressão aqui, ó. Então, define essa equação, né? Então, solução tem-se, né? Tem-se a equação, né? Olha, qual é a equação que eu tenho? Tem-se a equação na forma, que forma f duas linhas de x. Mencionamos, só vou fazer menção a esse teorema mais uma vez, só para você ver. Ela é o quê? É da forma f, aqui é f', viu? Desculpe, tá? Aqui é f', tá? F' de x igual a, tá? F' de x igual a quê? A f grande de x, f de x, tá? Onde quem é f grande de xy? Quem é f grande de xy, hein? X ao quadrado sobre o quê? O mesmo vezes ao quadrado, tá? Então, o domínio, né, onde você aplica o teorema de existência e unicidade, é aonde? Está aqui o ponto menos 1. Então, o domínio é o R2 menos essas duas retas. Tá? O domínio é o R2 menos o domínio da F, né? O domínio da F é esse conjunto aqui. Essa parte aqui. Essa parte aqui do meio. Tá? E essa parte aqui de cima. Então, o teorema de existência e unicidade diz que por cada ponto nesse domínio que é aberto, né, que é o domínio da F, há uma solução passando por esse ponto. Um domínio maximal, uma solução maximal, tá? Então, observe, ó, tá? Se I contido em R é um intervalo aberto, né? E φ de I em R, tá? É solução da equação diferencial. Então, você tem o seguinte. Primeira coisa que você observa, φ de x não vai poder ser 1, né? Nem pode poder ser 1, nem menos 1. Mas não vou nem ressaltar isso, já está claro. Então, você já tem o seguinte. Φ é diferenciável, né? Φ é diferenciável. Φ de x é diferente de 1 e de menos 1 em todos os pontos do domínio I. E a equação, vamos direto ao que, né? Ao que salta os olhos, que é a equação. Tem toda essa questão que eu falei. Então, isso aqui é x2 sobre o quê? 1 menos φ de x ao quadrado. Não escrevi isso que eu falei antes, mas é importante. Qualquer que seja o x pertencente a I. Ou seja, você tem o seguinte. Vou pegar aqui. Digo. Pronto. Ou seja,